Formosa filha minha, de mais perigo algum nos vossos lusitanos. Fortalezas, cidades e altos muros, por eles vereis, filha, edificados. Em 1549, apenas índios e uma ou outra embarcação pirata representavam uma ameaça aos portugueses instalados em Salvador. A muralha, que no começo era de taipa e barro, foi depois reforçada em pedra e cercava a cidadela, dando ares de inexpugnável à recém-batizada capital do Atlântico Sul. Mas a Baía de Todos os Santos, extensa e difícil de ser vigiada, era um perigo sempre presente. Logo, Portugal percebeu a necessidade de reforçar a presença militar ao longo do litoral baiano. A partir de 1587, os ataques de corsários ingleses forçaram o aprimoramento do sistema de defesa da cidade. A construção de novas fortalezas tornou-se uma necessidade. A grande preocupação sempre foi a defesa da entrada norte e defesa da entrada sul, porque se descobriu depois de algum tempo que os ataques marítimos não eram fáceis, porque você teria que vencer a escarpa. Você teria que encontrar sempre aquela escarpa de Salvador. Ora, qual era a melhor opção? Ou desembarcar no Rio Vermelho, arrodear, subir, como os holandeses fizeram pela primeira vez ali pela Vitória, e atacar a cidade pela porta norte, onde estaria a Praça Castro Alves. Ou passar com as naus na largura da Baía, que não podia ser fechada pelos canhões do Forte do Santo Antônio, desembarcar aqui na parte de dentro, onde está mais ou menos Piripiri, Paripe, não é? Essa zona, desembarcar e atacar a cidade pelo norte. Se fosse pelo norte, então ela estaria vindo nessa direção. Essa fortaleza, junto com a de Santo Antônio, que está do outro lado, fecharia justamente essa opção de ataque pelo norte, que foi feito, inclusive, na segunda invasão holandesa de 38, Maurício de Nassau. A primeira foi pelo sul, a segunda foi pelo norte. No início do século XVII, os fortes de Santo Antônio da Barra, São Marcelo, Santo Alberto e Monte Serrat davam aos portugueses a certeza de que Salvador era capaz de resistir aos ataques de piratas e invasores. Mas em 1624, os holandeses desembarcaram em Salvador, incentivados pela fraqueza de uma aliança entre as coroas portuguesa e espanhola. Eram 26 navios com 500 canhões e 1.500 soldados. O Forte de Monte Serrat participou dessa batalha como último foco de resistência ao invasor. Para os holandeses, dominar a Baía de Todos os Santos era fundamental. Só a ocupação da cidade de Salvador, a capital do Atlântico Sul, poderia garantir a posse definitiva das terras brasileiras. Em 1624, o Forte de Monte Serrat resistiu por um dia inteiro às forças holandesas. Os portugueses acabaram derrotados e só no ano seguinte conseguiram expulsar o invasor. Essa história é revivida aqui no Forte de Monte Serrat 2 vezes por mês por um grupo de teatro. A esquadra holandesa chega a Salvador. A notícia se espalha entre os soldados e a ordem é para que todos se preparem para o combate. Corneteiro, toque de reunir! Bom, senhores, recebi o seguinte edital. Edital do governador-geral para os comandantes das fortalezas da cidade do Salvador. Considerando as últimas informações chegadas da corte sobre os preparativos da Holanda com a criação da Companhia das Índias Ocidentais, a qual prepara uma grande e iminente invasão holandesa à cidade do Salvador, determino: primeiro, que sejam aumentados os estoques de água, víveres e munições. Segundo, que se faça um levantamento dos moradores válidos que possam ajudar na defesa. Terceiro e último, que sejam incrementados os sistemas de alerta e segurança. Assina Diogo de Mendonça Furtado, governador.
Bom, senhores, desde já vamos tomar as medidas de segurança. Dispersar, mas fiquem alertas. Corneteiro, toque de alerta ao forte! Em 9 de maio de 1624, o general Van Dorp começa o bombardeio a Salvador. Opa, 5.000 braços! Bombardeio na ponta do padrão! Alfa, 3.000 braços! Bombardeio em Ribeira da Dor! Alfa, 1.500 braços! ACD, fogo! Bombardeio de água de menino! Carregado! Alfa, 500 braços! Bombardeio em São Joaquim! Alfa, 500 forte! Corneteiro, toque de canhão e fogo! Um mensageiro traz a ordem para que os portugueses abandonem o forte. Recuar! Salvador é dos holandeses. General John Norte! Com licença, excelência. Capitão Will, que é comandante do forte. Qual o nosso efetivo? 30 homens, excelência. Qual a quantidade de pólvora e munição? Temos pólvora e munição para combater durante 15 dias. Como se encontram nossas instalações? Sem alteração. Capitão, eu quero ver tudo. Os portugueses começam a organizar a resistência. Uma guerra de guerrilha tem início. Os portugueses promovem emboscadas contra os holandeses, que ficam limitados aos arredores das fortificações. O comandante das forças de ocupação é o principal alvo. Patrulha, patrulha! Abram a porta! Emboscada, emboscada! Água mata! Capitão, perdemos nosso comandante. O general está morto! Começa a retomada de Salvador. É que existia uma tropa que mais incomodava os holandeses quando a invasão da Bahia, né? Que era uma tropa comandada por Francisco Padilha, o capitão Francisco Padilha, que era baiano. Esse Francisco Padilha incomodou esses holandeses aqui, os holandeses não podiam botar a cabeça fora da cidade sitiada. Inclusive ele matou o Van Dort, o Van Dort,
que alguns dizem que morreu lá no Forte Montanha, ele morreu aqui em Água de Meninos, emboscado. E o Padilha matou pessoalmente. E a tropa de Padilha, a companhia que ele formava, era principalmente de índios. Foram os índios de Garcia Dávila, que eram peões de Garcia Dávila, que vieram aqui incomodar os holandeses. E com esses, os holandeses não sabiam, passaram tempos para aprender como é que se combatia na emboscada, subrepticiamente, né? O Forte de Monte Serra, onde acontece esta encenação, data do século XVI. Construído em alvenaria de pedra e cal, ele é considerado uma das mais belas fortificações militares do período colonial. Além de ter participado da resistência aos holandeses, o forte foi também tomado pelos combatentes da Sabinada em 1837. No interior da fortaleza, os visitantes podem conhecer o Museu da Armaria, criado em 1993 pelo comando da 6ª Região Militar. No museu, é possível fazer uma viagem no tempo através de armas de diversas épocas, das bestas usadas pelos portugueses às armas automáticas da Primeira e Segunda Grande Guerra. O Forte de Santo Antônio da Barra já viajou o mundo como um dos mais famosos cartões postais de Salvador. O velho farol foi construído no primeiro século de ocupação das terras brasileiras. Durante 400 anos, passou por diversas reformas, mas até hoje continua desempenhando a função de iluminar os caminhos dos navegantes pela Baía de Todos os Santos. O farol da Barra ainda serve de orientação a navios. A luz dele é visível a 68 quilômetros daqui. É claro que tudo isso foi modernizado. O farol hoje é movido a energia elétrica, mas às vezes os faroleiros precisam fazer uma viagem no tempo. Quando acontece um blackout, o que garante a segurança da navegação na Baía de Todos os Santos é um sistema que tem mais de 100 anos de idade. A luz vem de um lampião a gás e a movimentação do farol passa a depender de um mecanismo semelhante a um relógio cuco. O peso de 4 quilos faz com que as lentes girem 3 vezes por minuto. Esse mecanismo permite que o farol funcione continuamente por 4 horas. O farol serve também como museu. Aqui estão expostos objetos náuticos, réplicas de barcos e objetos resgatados de navios naufragados na Baía de Todos os Santos. O Museu Náutico é uma das atrações deste farol, que já foi do Exército e hoje pertence à Marinha. Próximo ao porto de Salvador, um pequeno forte passa desapercebido em meio ao vai e vem de carros e ônibus. O Forte de Santo Alberto foi construído no século XVII para proteger o ancoradouro de Água de Meninos. Em 1824, o disparo de um canhão deste forte deu o sinal para a retirada do general Madeira de Melo. Ele comandava as últimas forças portuguesas que ainda resistiam à independência do Brasil. Nos subterrâneos do forte, uma escavação descobriu os vestígios de uma torre construída no século XVI. Como nos castelos medievais, ela servia de ponto de observação e o último foco de resistência ao inimigo. Na parte alta da cidade, o Forte de São Pedro dominava em outros tempos a Baía de Todos os Santos. Cercado pelos prédios, o forte está hoje ocupado pela Polícia Militar da Bahia. Aqui, os militares brasileiros iniciaram em 1822 a luta pela independência do Brasil.
biribidi 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 biribidi